Olá, em primeiro lugar, desejo que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer esse suplá especial de Natal. Essa peça que vocês estão vendo foi trabalhada com barroco fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros. E vou pesar aqui para vocês verem quanto eu gastei do barroco. Então, deu 156 gramas de fio barroco. Isso equivale a aproximadamente 175 metros de fio. E ele ficou com a seguinte medida: 45 centímetros de diâmetro. Então, ele ficou para um prato grande. E eu quero lembrar uma coisa aqui a vocês. Ele ficou com 45 centímetros porque foi trabalhado com o barroco fio número 6. O barroco no fio 6, ele é um pouco mais grosso do que a espessura fio 6 de outros barbantes. Então, pode ser que se você trabalhar com outra marca de barbante, mesmo que seja no fio 6 e agulha 3,5, ele pode ficar aí com 1 ou 2 centímetros menor do que esse aqui meu. Então, pode ficar assim em torno de 43, 44 centímetros de diâmetro se for trabalhado em outra marca de fio. Bem, então é isso. Eu gostei bastante do resultado desse trabalho. Espero que você goste também. E se você fizer e gostar, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Agora, vamos ao passo a passo. Bem, nós vamos começar fazendo 6 correntes. Laço a linha na agulha, busco uma linha através dessa laçada e aqui está a primeira corrente. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto aqui na primeira corrente, nessa primeira laçadinha aqui da corrente, passo a agulha e prendo um baixíssimo. Bem, então eu criei aqui um pequeno anel com as 6 correntes. Agora eu vou trabalhar o total de 10 pontos baixos pegando aqui nesse anel. Enquanto eu estiver trabalhando os pontos baixos, eu vou prender essa ponta junto aqui embaixo dos pontos. Bom, então vamos lá. Depois de fechar aqui com o baixíssimo, deixo essa laçadinha aqui da agulha um pouquinho estendida, passo a agulha pelo meio do anel, busco uma linha e agora laço e tiro as duas. Então, aqui fiz um ponto baixo. Sigo fazendo os pontos baixos, então aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois, então, de trabalhar aqui os 10 pontos baixos, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz, passo a agulha pegando aqui os 2 fios desse primeiro ponto baixo, busco a linha e prendo um baixíssimo. Bem, então, depois de fechar aqui com o baixíssimo, pega a pontinha que você prendeu embaixo dos pontos e fecha um pouco mais aqui o miolinho. Mas ainda não aperta muito, não, senão depois fica mais ruim para trabalhar agora a próxima volta. É só dar uma fechadinha assim, e agora vamos trabalhar a próxima volta. Bem, eu vou começar deixando essa laçadinha que tá aqui na minha agulha assim, um pouquinho estendida. E venho no ponto que eu tenho logo à frente. Então, olha, fechei aqui. Logo à frente tenho o próximo ponto baixo. Então, eu vou passar a agulha pegando pela linha desse próximo ponto baixo. Vou buscar aqui uma linha. Deixar um pouquinho lá estendida também essa laçada e vou fazer aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, faço mais uma corrente e aqui eu tenho um primeiro ponto alto dessa volta. Então, um ponto baixo, uma corrente representa um ponto alto.
E nessa volta, eu vou fazer o total de 20 pontos altos. Então, vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto que eu tenho de base. Então, aqui eu já fiz um, laço, volto no mesmo ponto, faço mais um. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, eu venho para o ponto à frente, faço nesse ponto aqui mais 2 pontos altos. Fez 2 pontos, vem para o ponto à frente, faz mais 2. E vamos com esse padrão pela volta toda. Bem, então aqui, olha, eu venho trabalhando 2 pontos para cada ponto de base. Por enquanto, fiz 18 pontos altos, então vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E encontrei aqui o local onde eu fechei a volta de base. Então, nesse local, então, nós sempre vamos fazer o último ponto alto da volta no local onde nós fechamos a volta de base. Temos sempre essa laçadinha aqui do baixíssimo, então, nós pegamos por ela. E aqui, no caso, né, vou fazer 2 pontos altos nesse local, que é para completar aqui os 20 pontos altos. Então, aqui estão agora os meus 20 pontos altos. E no início, eu fiz o primeiro ponto alto com um ponto baixo e uma corrente. Então, eu vou fechar a volta nessa corrente que eu fiz logo em cima do ponto baixo. Pego aqui, só uma linha fica na frente, pego 2 aqui por trás e prendo o baixíssimo. Assim que você fechar aí com o baixíssimo, aí você pega a pontinha inicial aqui da linha e pode fechar mesmo bem o miolinho aqui do trabalho. Deixa bem fechadinho. Bom, então, para a gente se guiar aqui nesse trabalho, eu vou contar essa volta de pontos altos aqui que nós acabamos de fazer como a primeira volta. Então, na primeira volta, eu fiquei com o total de 20 pontos altos. Bom, agora vamos iniciar a nossa segunda volta. Eu deixo a laçada um pouquinho estendida, venho para o ponto alto que eu tenho logo à frente e passo a agulha aqui por 2 linhas desse ponto alto, busco uma linha, deixo essa laçada que eu acabei de puxar aqui um pouquinho estendida também e faço aqui um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui está o meu primeiro ponto alto da segunda volta. Então, todos os inícios de volta serão trabalhados igual mostrei esse aqui. Nós sempre vamos caminhar para o ponto à frente e o primeiro ponto alto será feito com um ponto baixo e uma corrente. Bem, e aqui, na segunda volta, nós vamos fazer o total de 40 pontos altos. Então, eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Então, volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Fez 2 pontos altos nesse, vem no da frente, faz mais 2. Fez 2 nesse, vem para o próximo e faz mais 2. E assim nós vamos até encontrar o início da volta. Eu vou fazer aqui os meus 40 pontos altos e venho para a gente continuar. Bem, então, aqui eu vim trabalhando com o padrão que orientei. Por enquanto, fiz aqui 38 pontos altos e encontrei o local aqui onde eu fechei a volta de base com o baixíssimo. Então, o meu ponto de número 39 e 40 será feito nesse local onde fechei com o baixíssimo a volta de base. Bom, então, vamos lá. Ponto de número 39 e ponto 40 trabalhados aqui no local onde fechei a volta de base. Agora, fecho essa volta com um baixíssimo, pegando na corrente que eu fiz aqui para começar a volta. Então, fiz um ponto baixo e a corrente, passando pelo meio da corrente, prendo o baixíssimo. E encerrei a minha segunda volta com 40 pontos altos.
Agora, nós vamos trabalhar a terceira volta e na terceira volta nós vamos fazer 50 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Bem, para começar a volta, então, sempre igual. Laçadinha um pouco estendida, venho para o ponto à frente e aqui eu busco uma linha e faço um ponto baixo e uma corrente. Então, aqui está o meu primeiro ponto alto da terceira volta. Venho no mesmo ponto e faço aqui o primeiro aumento dessa volta. Então, trabalhei 2 pontos num único ponto de base. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto pelos próximos 3 pontos que eu tenho aqui na base. Então, aqui, 1, venho para o ponto à frente, 2, venho para o ponto à frente, 3. Depois de fazer esses 3 pontos altos, um para cada de base, faço o próximo aumento. Então, nesse ponto, faço 2 pontos altos. Então, aqui está o meu segundo aumento. Depois de fazer esses 2 pontos altos nesse ponto de base, de novo, faço um ponto para cada ponto pelos próximos 3. Então, esse aqui será o padrão que nós vamos seguir por toda essa volta. Fez 3 pontos altos, um para cada de base, no da frente faz o aumento. Fez o aumento, faz 3 pontos altos, um para cada de base. E no final teremos 50 pontos altos. Eu vou fazer aqui a minha volta e venho encerrando lá no finalzinho junto com você. Bem, então eu vim trabalhando com o padrão que orientei e, por enquanto, fiz 47 pontos altos. Então, esses 2 pontos aqui foram 2 pontos de aumento, né? Tenho 2 pontos aqui no mesmo ponto de base, que é o ponto 46 e 47. E olhando aqui na peça, você vai ver que tem apenas 2 pontos altos. Então, nós sempre vamos encerrar a volta assim para fazer o último grupo. Então, ponto 47. Agora, eu venho para o ponto à frente, faço ponto 48. Ponto à frente, ponto 49. E vou trabalhar o ponto 50 no local onde fechei a volta com o baixíssimo. Então, sempre vou ter esse espacinho aqui aberto. Nele, eu sempre vou fazer o último ponto alto da volta. Então, aqui está o meu ponto 50. Agora, é só fechar a volta na corrente que fez para iniciar com um baixíssimo. Bem, então, encerramos a nossa terceira volta com 50 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Na quarta volta, faremos o total de 60 pontos altos. Então, para começar, laçadinha um pouco estendida, ponto alto logo à frente, busco uma linha, um ponto baixo e uma corrente. Então, aqui está o primeiro ponto alto da quarta volta. Agora, laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, aqui está o primeiro aumento da quarta volta. Agora, nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto de base pelos próximos 4 pontos que nós temos. Bem, então, aqui está. Trabalhei um ponto para cada de base, fiz 4 pontos altos e encontrei aqui na base o ponto do aumento na carreira de baixo. Então, aqui eu vou fazer outro aumento. Então, nessa volta será aumento sobre aumento. Nós vamos fazer 10 aumentos, né? Então, um para cada aumento da base. Então, venho nesse ponto e aqui faço 2 pontos altos. Fez 2 pontos altos, agora trabalha um por um pelos próximos 4. Aqui está, de novo, fiz 4 pontos altos, um para cada de base. E, de novo, cheguei aqui no ponto do aumento da carreira de baixo. Então, aqui, faço outro aumento. E assim, nós vamos, então, pela volta toda. No final, teremos 60 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho para a gente continuar. Bem, então, aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei e vou fechar essa volta também junto com vocês para que não fique realmente nenhuma dúvida. Então, na quarta volta, nós estamos fazendo 60 pontos altos. Por enquanto, eu trabalhei 56 pontos,
E esse ponto aqui, 56, ele foi um ponto de aumento. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos trabalhados no único ponto de base. E depois eu tenho 1, 2, 3 pontos altos e o local onde eu fechei a volta com o baixíssimo. Bom, então, eu vou trabalhar aqui o ponto 57 no ponto à frente, o ponto 58 no próximo, o ponto 59 aqui no último ponto alto. E o ponto 60 no local onde fechei com o baixíssimo. Depois de trabalhar os 60 pontos, então, fecho com um baixíssimo na primeira corrente que fiz para iniciar. E encerramos, então, a nossa quarta volta com 60 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta 5. Na volta 5, faremos 70 pontos altos. Então, vamos fazer 10 aumentos e os aumentos serão trabalhados sobre os aumentos de base, igual nós fizemos aqui nessa volta. Bom, para começar, laçadinha um pouco estendida, ponto alto à frente, busca aqui uma linha, faz um ponto baixo, uma corrente, laça, volta no mesmo ponto, mais um ponto alto. Então, aqui está o primeiro aumento da volta 5. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 5 pontos altos. Aqui está. Trabalhei um ponto para cada de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e cheguei aqui no ponto do aumento da base. Então, nesse local, faço outro aumento. Trabalho aqui 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Então, esse aqui será o padrão. Fez o aumento, trabalha 5 pontos altos, um para cada de base. Depois de fazer os 5 pontos altos, um para cada de base, sempre vai chegar aqui no aumento da volta de baixo. Então, aqui faço outro aumento, trabalhando 2 pontos altos nesse mesmo ponto. E vamos com esse padrão. No final, teremos 70 pontos altos nessa volta. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei a volta 5 com o padrão que orientei. Por enquanto, fiz 69 pontos altos. Agora, o meu ponto 70 será trabalhado aqui no local onde fechei a volta com o baixíssimo aqui na base. Então, aqui está o meu ponto 70. Agora, fecho com o baixíssimo na primeira corrente que fiz para começar essa volta. E completamos aqui, então, a volta 5 com 70 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta 6. Na volta 6, faremos 80 pontos altos. Então, vamos fazer 10 aumentos na volta 6 também. Será aumento sobre aumento, igualzinho fizemos na volta de baixo. Bom, para começar, laçado um pouco estendida, ponto alto logo à frente, busca a linha, ponto baixo, depois uma corrente. Volta aqui no mesmo ponto e faz mais um ponto alto. Então, aqui está o primeiro aumento da volta 6. Agora, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até trabalhar aqui o total de 6 pontos altos. Aqui está, trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e encontrei o ponto do aumento aqui na base. Então, aqui eu faço outro aumento trabalhando 2 pontos altos nesse ponto. Esse aqui, então, será o padrão da volta de número 6. Fez o aumento, agora trabalha 6 pontos altos, fazendo um para cada de base e, de novo, vamos chegar no ponto do aumento da carreira de base. Aqui está, olha, trabalhei de novo 6 pontos altos e de novo encontrei o aumento. Aqui faço outro aumento, trabalhando 2 pontos altos. E com esse padrão, no final, então, teremos 80 pontos altos nessa volta. Vou fazer os meus e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a volta de número 6 com o padrão que orientei. Por enquanto, eu fiz 79 pontos altos. Agora, o meu ponto 80, ele será trabalhado no local onde eu fechei a volta de baixo com o baixíssimo.
Depois de trabalhar o ponto 80, eu fecho a volta com um baixíssimo na corrente que eu fiz aqui para começar a volta. Bom, então completamos a volta 6 com 80 pontos altos. Agora nós vamos trabalhar a volta 7. Na volta 7 faremos 90 pontos altos. Então, para iniciar a volta de número 7, vou introduzir a agulha no ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Busco aqui uma linha e faço um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui está o primeiro ponto alto da volta 7. Laço e faço mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, aqui está o primeiro aumento. Em seguida, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto até fazer 7 pontos altos. Aqui está, trabalhei um ponto para cada de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e encontrei o ponto do aumento na volta de base. Então, nesse ponto, faço outro aumento, trabalhando aqui 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Fez 2 pontos altos nesse ponto, de novo, faz um ponto para cada de base até trabalhar 7. Então, esse aqui será o padrão. 7 pontos altos, um para cada de base, no ponto da frente, fazemos o aumento. Então, aqui está. De novo, fiz 7 pontos altos e encontrei o ponto do aumento aqui na base. Sobre ele, faço 2 pontos altos. Bem, trabalhando assim, no final, nós teremos 90 pontos altos aqui nessa volta. Eu vou fazer a minha e venho. Aqui está, trabalhei a volta 7 com o padrão que orientei. Por enquanto, fiz 89 pontos altos. Agora, o meu ponto 90 será trabalhado no local onde eu fechei a volta de base com o baixíssimo. Depois de fazer aqui o ponto 90, então, fecho a volta com baixíssimo na corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta de número 8 e vamos fazer 100 pontos altos na volta 8. Então, vamos fazer 10 aumentos, os aumentos serão feitos sobre os aumentos de base. Para começar, laçada um pouco estendida, ponto alto à frente, passa aqui a agulha, busca a linha, faz um ponto baixo e uma corrente. Então, aqui está o meu primeiro ponto alto dessa volta. Venho de novo no mesmo ponto e faço aqui mais um ponto alto. Então, aqui está o primeiro aumento. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até trabalhar 8 pontos altos. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos e encontrei o ponto do aumento aqui na base. Então, aqui faço 2 pontos altos usando esse mesmo ponto. Então, esse aqui será o padrão. Fez o aumento, agora faz 8 pontos altos, um para cada de base. Depois de trabalhar os 8 pontos altos, então, nós sempre chegamos no aumento de base e aqui, então, fazemos outro aumento, trabalhando 2 pontos altos nesse ponto. E seguindo com esse padrão, no final, teremos, então, o total de 100 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei a minha volta 8 com o padrão que orientei, fiz 100 pontos altos nessa volta, fechei com um baixíssimo na corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto da volta. E agora, nós vamos trabalhar a volta 9, e a volta 9 será feita com 110 pontos altos. Então, o padrão seguirá o mesmo, nós faremos aumento sobre aumento. Então, para começar, laçado um pouco estendida, vem para o ponto à frente, busca a linha, um ponto baixo, uma corrente. Aqui está meu primeiro ponto alto dessa volta. Venho no mesmo ponto, faço aqui mais um ponto alto.
Então, aqui o meu primeiro aumento. Agora, nós vamos seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até fazer 9 pontos altos. Aqui está, trabalhei um ponto para cada de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos e encontrei o ponto do aumento aqui na volta de base. Então, aqui faço outro aumento, trabalhando 2 pontos nesse mesmo ponto. Então, esse aqui será o padrão dessa volta. Depois de cada aumento, nós vamos trabalhar um ponto para cada de base até fazer 9 pontos altos e depois fazemos outro aumento. E no final teremos 110 pontos altos aqui. Então, eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei a volta 9, seguindo o padrão que orientei, fiz os meus 110 pontos altos e fechei a volta com o baixíssimo na corrente que eu fiz aqui para iniciar a volta. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta 10. A volta 10 ela é um pouco diferente e eu vou gravar ela inteirinha junto com vocês. Então, na volta de número 10, nós também vamos fazer 10 aumentos, só que nós não vamos trabalhar essa volta fechada de pontos altos. Nós vamos fazer o total de 12 grupos com 9 pontos altos separados por uma corrente. Então, como é um pouco assimétrico aqui o padrão, eu vou fazer todos os grupos junto com você e aconselho você a ir trabalhando grupo a grupo junto comigo, para não perder aí o padrão. Eu vou procurar fazer os aumentos sempre que possível sobre os aumentos de base, mas em alguns locais não vai dar certo. Então, eu vou fazendo para mostrar para vocês onde serão feitos os aumentos que não serão trabalhados sobre os aumentos da base. Ok? Vamos lá, então, iniciar a nossa volta de número 10. Bem, eu vou começar caminhando para o ponto que tenho aqui à frente, passo aqui a agulha, busco uma linha, faço um ponto baixo, mais uma corrente, então, aqui eu tenho um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais uma corrente que é de espaço. Então, iniciei a volta com um ponto baixo e 2 correntes. Agora, eu laço, vou pular um ponto de base, venho no ponto que tenho logo à frente e aqui eu começo a trabalhar um grupo de 9 pontos altos. Então, vou iniciar fazendo aqui um aumento. Então, trabalho 2 pontos altos nesse ponto. Então, aqui já fiz 2 pontos. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto para cada de base até completar 9. Então, tenho 2, venho para o da frente, faço 3 e assim vou até completar 9. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. E agora, eu vou fazer aqui uma corrente de separação, pulo um ponto e a partir do próximo, eu vou trabalhar aqui mais 9 pontos altos. Então, se você reparar, quando eu pulo aqui esse ponto, o da frente, ele é um ponto de aumento aqui na base. Então, vou fazer um aumento sobre ele. Então, de novo, aqui começo esse grupo fazendo 2 pontos altos num único ponto de base. Então, o início aqui do meu segundo grupo. Agora, sigo trabalhando um ponto para cada até fazer 9. Aqui está. Trabalhei 9 pontos altos. Agora, faço aqui uma corrente, pulo um e a partir do seguinte, vou trabalhar mais 9 pontos altos. Então, aqui eu começo fazendo um ponto alto, venho para o da frente, faço mais um. E, de novo, aqui chego sobre o ponto do aumento. Então, aqui faço 2 pontos altos. Então, ó, meu aumento aqui desse grupo foi feito no terceiro ponto. Trabalhei 1, 2 e o terceiro e o quarto no único de base. Agora, sigo um por um até completar 9. Então, aqui, 5, 6, 7, 8 e 9.
uma corrente. E agora vamos iniciar o nosso quarto grupo. Pulo um, venho para o da frente e começo a trabalhar um ponto para cada de base. Aqui, olha, vim trabalhando um para cada de base e fiz 4 pontos altos e encontrei o ponto do aumento. Agora, no da frente, então, faço o aumento aqui desse grupo, trabalhando 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Bem, então, depois de trabalhar aqui esse aumento, eu tenho 6 pontos altos nesse grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, faço o 7 no ponto à frente, o 8 no ponto à frente e o 9 no ponto à frente. Então, ficou assim. Agora, uma corrente, pulo um de base e começo a trabalhar um ponto para cada ponto até encontrar o ponto do aumento. Bem, então, aqui está. Trabalhei um ponto para cada de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e encontrei o ponto do aumento. Então, aqui eu faço o ponto 7 e 8 nesse mesmo ponto. Agora, o ponto 9 no ponto à frente. Então, aqui mais um grupo com 9 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu vou pular um ponto e, de novo, trabalhar aqui mais 9 pontos altos. Então, pulo um e começo a fazer um ponto para cada ponto até encontrar o aumento. Bem, esse grupo aqui que eu estou trabalhando é o sexto grupo. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, no sexto grupo, não vou fazer aumento. Por quê? Quando eu chegar no ponto do aumento, eu já terei aqui o ponto de número 9. Então, aqui, olha, trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E encontrei o ponto do aumento aqui na base. Então, aqui eu faço apenas um ponto, então não faço aumento. Então, o meu sexto grupo foi trabalhado um por um e fiz 9 pontos altos. Bem, e agora, então, nós vamos trabalhar o grupo de número 7. Então, nós estamos aqui bem na metade da nossa volta. Então, eu vou começar fazendo aqui a corrente, né, de separação, vou pular um ponto e a partir do segundo começo aqui o grupo. Então, o sétimo grupo eu já vou começar com um aumento aqui logo de início. Esse aumento aqui não vai ser sobre o aumento de base. Então, é num ponto aleatório aqui que não tem aumento aqui na base, tá vendo? E aqui, nesse grupo, comecei fazendo um aumento, que é o sétimo grupo. E depois sigo um ponto para cada de base até completar os 9. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, faço uma corrente, pulo um e no da frente começo a trabalhar o próximo grupo. Reparem que a hora que eu pulo esse 1 aqui, o da frente ele já é um ponto de aumento aqui na base. Então, esse grupo aqui, meu grupo 8. O grupo 8 eu começo fazendo um aumento logo aqui no início, sobre o aumento de base. E depois sigo um por um até completar os 9. Aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem, e agora, então, vamos trabalhar nosso grupo de número 9. Vou começar fazendo a corrente, pulo 1. E aqui, vou trabalhar um ponto para cada de base pelos primeiros 2 pontos. E no terceiro ponto, então, encontro aqui o ponto do aumento na base. Aqui eu faço outro aumento trabalhando 2 pontos altos. Então, depois desse aumento, continuo fazendo um ponto para cada de base até completar aqui 9 pontos altos. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma corrente, pulo 1 e mais 9 pontos altos. Então, faço 1 por 1 até encontrar o ponto do aumento na base.
Aqui está. Trabalhei 4 pontos altos um por um e encontrei o aumento. Aqui eu faço outro aumento, trabalhando 2 pontos nesse mesmo ponto. E depois de fazer o aumento, então, continuo até completar 9 pontos altos. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, de novo, uma corrente, pulo 1, venho para o da frente e vou trabalhando. Um ponto alto para cada ponto alto que tem de base, até encontrar o ponto do aumento. Aqui está, trabalhei um por um, fiz 6 pontos altos e encontrei aqui o ponto do aumento. Aqui faço 2 pontos altos, que é o ponto 7 e o ponto 8. Venho para o ponto à frente, faço um ponto alto e aqui completo os meus 9 pontos altos. Agora, uma corrente e vamos trabalhar aqui nosso último grupo de 9 pontos altos. Nesse último grupo, não teremos aumento. Então, nós pulamos aqui um de base e a partir do da frente, vamos trabalhando um ponto para cada ponto. Olha, fiz um por um. Por enquanto, trabalhei 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço. Venho trabalhar o ponto 8 no local onde eu fechei com o baixíssimo, a volta de base. E o ponto 9 já está feito aqui desde o início, nesse ponto baixo dessa corrente. Então, tenho um ponto baixo, na próxima corrente, introduzo aqui minha agulha e prendo um baixíssimo. Bem, então, trabalhando dessa maneira, eu fiz aqui na volta de número 10, o total de 12 grupos com 9 pontos altos. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos com 9 pontos altos. Fiz também 12 intervalos de uma corrente. E fiz o total de 10 aumentos também aqui nessa volta. Bem, e agora nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou introduzir a minha agulha de novo aqui nessa mesma corrente que eu usei para fechar aqui com o baixíssimo. Então, passo a agulha de novo na mesma corrente, busco aqui uma linha, faço aqui um ponto baixo e depois faço uma corrente. Então, aqui eu trabalhei um ponto alto, né? Usando aqui um ponto baixo e uma corrente para formar esse ponto alto. Em seguida, eu vou estender bem essa laçada e vou deixar aqui quietinho agora a linha verde. E eu vou trabalhar agora uma volta com a linha vermelha. E essa volta, então, é a volta de número 11. Então, essa volta será trabalhada usando esses pontos altos que nós pulamos aqui na volta de baixo dessa volta que nós acabamos de fazer com os grupos de 9 pontos altos. Então, eu vou usar esse ponto que eu tenho aqui da volta de número 9. Esse ponto que ficou vazio. Bem, então, para começar, eu venho nesse ponto que eu tenho aqui vazio, na volta de número 9, que está aqui logo depois do local onde eu fechei a minha volta, e aqui eu vou amarrar o vermelho. Bem, e depois de amarrar aqui a linha nesse ponto, eu vou trabalhar um ponto pipoca com 4 pontos altos nesse local. Então, como que eu faço? Introduzo a agulha de novo aqui no mesmo ponto onde acabei de amarrar a linha, busco a linha aqui para frente, subo 3 correntes. 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Agora, eu laço e faço mais 3 pontos altos usando esse mesmo ponto de base onde acabei de subir aqui as 3 correntes. Então, você dobra um pouquinho aqui essa última volta, dobra para trás, assim, a última volta que fez, que facilita para você trabalhar aqui os 4 pontos altos. Então, né, já fiz aqui 1, 2, 3 e 4. Depois de trabalhar os 4 pontos altos, eu estendo um pouquinho aqui a minha laçada e agora eu volto
no primeiro ponto alto que fiz, que foi usando aqui 3 correntes, né, para trabalhar esse primeiro ponto alto. E na terceira corrente aqui em cima, eu passo a minha agulha pelo meio, pego a laçada que eu estendi, ajusto aqui na agulha e passo de volta aqui no meio das 3 correntes. Então, aqui eu fiz um pontinho pipoca com apenas 4 pontos altos. Depois que fechou aqui o ponto pipoca, nós vamos trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Bem, e depois então de ter feito essas 5 correntes, eu tenho 9 pontos altos aqui no verde. E eu vou prender um ponto baixíssimo no 5º ponto alto desse grupo. Só que eu vou prender esse baixíssimo na parte de trás desse ponto. Então, conto os 5 pontos, né? Venho aqui no primeiro e começo a contar. 1, 2, 3, 4 e 5. No 5º ponto, vou virar aqui pelo avesso, que é mais fácil para você ver. Então, esse aqui é o meu 5º ponto. Eu tenho essas 2 laçadas aqui em cima do ponto, no topo do ponto. Então, venho atrás desse ponto. E logo abaixo dessa linha, eu tenho essa laçadinha aqui do lado do avesso. Então, eu vou passar a agulha por essa laçadinha. E aqui eu vou prender um baixíssimo. Então, olha, o baixíssimo ficou preso no lado avesso aqui desse 5º ponto alto. Depois que prendeu esse baixíssimo, nós vamos trabalhar mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, eu venho no próximo intervalo de uma corrente que eu tenho e usando esse ponto que nós pulamos, eu vou trabalhar outro ponto pipoca. Então, vou fazer aqui 4 pontos altos, pegando nesse ponto que está aqui no intervalo que nós pulamos. Então, na volta aqui de baixo. Então, passo a agulha aqui por esse ponto que nós pulamos, dobro aqui um pouquinho essa volta e nesse ponto trabalho 4 pontos altos. Os 4 pontos altos foram trabalhados pegando, né, no ponto que nós pulamos na volta de base. E agora, eu vou fechar aqui e formar um ponto pipoca. Então, estendo um pouco essa laçadinha, venho no primeiro dos 4 pontos, passo aqui minha agulha pelo topo desse primeiro dos 4, pego a laçada de novo, ajusto e passo aqui pelo topo do primeiro ponto alto. Então, de novo, aqui fiz um ponto pipoca. Agora, faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E, de novo, vou prender um baixíssimo no 5º ponto alto desse grupo com 9 pontos altos que eu tenho aqui. Então, conto. 1, 2, 3, 4, 5. Venho atrás do ponto, do lado do avesso, deixo essas 2 linhas aqui de cima do ponto livres. E logo aqui atrás, eu tenho essa laçada. Então, é aqui que eu vou passar a minha agulha e vou prender um baixíssimo. Então, ó, o baixíssimo fica sempre atrás aqui do ponto, pelo lado do avesso, e as 2 laçadas do topo do ponto alto ficam livres. Então, fica escondidinho aqui pelo lado do avesso esse baixíssimo. E depois, é só fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. E, de novo, vem trabalhar um ponto pipoca nesse ponto que nós pulamos aqui na volta de base. Então, sempre eu dobro aqui essa última volta que eu tinha feito, para poder pegar mais fácil aqui nesse ponto que está na carreira de baixo. E aqui, então, sempre vou trabalhar 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, estende um pouquinho essa laçada, volta no primeiro dos 4, passa a agulha no topo do ponto, pega a laçada, ajusta na agulha e fecha aqui o ponto pipoca. Depois, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Conta 5 pontos aqui no grupo de 9. 1, 2, 3, 4 e 5. E vira aqui para trás, pega essa laçada que está logo abaixo aqui das 2 em cima, passa a agulha por ela e prende aqui o baixíssimo.
Prendeu o baixíssimo aqui atrás, é só fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. E vir trabalhar outro ponto pipoca no próximo ponto que nós pulamos aqui na volta de baixo. Então, dobro aqui um pouquinho essa volta, para ficar mais fácil para trabalhar esses 4 pontos altos aqui nesse ponto. Fez os 4 pontos, estende a laçada, vem no primeiro ponto, pega a laçada de novo e fecha aqui o ponto pipoca. Fechou o ponto pipoca, são 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Conta. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, vem atrás, pega nessa laçadinha que tem aqui logo abaixo do topo do ponto, aqui pelo lado do avesso, e prende aqui um ponto baixíssimo. Depois, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vem no próximo ponto que nós pulamos e aqui trabalha outro pipoca. Então, aqui faço 4 pontos altos pegando nesse ponto. Depois dos 4 pontos altos, estende um pouquinho a laçada, volta aqui no primeiro dos 4, passa a agulha aqui no topo do ponto, pega a laçada, ajusta e puxa aqui pelo primeiro ponto. Fechou o pipoca, faz 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Conta aqui no grupo de 9. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vem aqui atrás, naquela laçadinha que tem logo abaixo aqui do topo do ponto, pelo lado do avesso, passa aqui a agulha pegando essa laçada e prende um baixíssimo. Prendeu o baixíssimo ali atrás, é só fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes e trabalhar mais um pipoca aqui no ponto que nós pulamos na base. Bem, então, esse é o padrão que nós vamos seguir aqui por toda essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a minha volta 11, com o padrão que orientei. Fiz o total de 12 pontos pipocas aqui nessa volta. Bem, depois de trabalhar o ponto pipoca de número 12, né, eu fiz 5 correntes, prendi o baixíssimo atrás do 5º ponto e mais 5 correntes. E agora, eu vou fechar essa volta da seguinte maneira. Vocês se recordam que eu fiz aqui no verde um ponto baixo e uma corrente aqui para equivaler um ponto alto e depois estendi a minha laçada. Então, eu vou deixar esse ponto baixo, essa corrente, por cima do meu trabalho, aqui pelo lado direito. Então, depois de deixar a linha verde aqui por cima do trabalho, no lado direito, eu vou fechar essa volta com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar. Então, vocês se recordam que aqui, meu primeiro ponto pipoca, eu fiz subindo aqui 3 correntes para trabalhar o primeiro desses 4 pontos altos desse pipoca. Então, eu vou fechar a volta prendendo um ponto baixíssimo na terceira corrente. Então, venho aqui e conto 1, 2, 3. Na terceira corrente, passo a agulha pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. Depois desse baixíssimo, eu laço mais uma vez, estendo aqui minha laçada e vou cortar aqui a minha linha. Agora, essa pontinha que está aqui pelo lado direito, que foi onde eu amarrei aqui o barbante, eu vou puxar para trás. E depois, nós vamos arrematar aqui esses 2 fios do vermelho. Bom, e assim que você fechar aí sua volta, pode ser que ele fique assim, não vai ficar bem assentadinho. Por quê? Porque essas correntes, elas vão ficar aqui atrás. Então, você tem que puxar ela para trás, já começa a jogar as correntes aqui para trás e puxar o verde para cima. Só o ponto pipoca mesmo que vai ficar aparecendo aqui nessa volta. As correntes vão ficar escondidas atrás do nosso trabalho. Então, é só já começar
estender aqui, deixando as correntes para trás, que o trabalho já começa a assentar. Bom, então, agora nós vamos continuar aqui com o verde. E essa próxima volta que nós vamos fazer, então, é a volta de número 12. E na volta 12, nós vamos fazer 12 grupos de 9 pontos altos separados por 3 correntes. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Esse primeiro grupo aqui, por enquanto, ele vai ficar incompleto, vai ficar com apenas 6 pontos altos, que é para facilitar depois a construção das próximas voltas. Bom, então aqui eu já tenho um ponto alto, que foi feito com um ponto baixo e uma corrente. Agora eu vou laçar e vou trabalhar um ponto alto, pegando atrás desse ponto pipoca. Então, atrás do ponto pipoca, se eu puxo ele aqui para frente, eu tenho aquela corrente que nós trabalhamos na volta de número 10. Então, nesse espaço da corrente, aqui deixando o pipoca para frente no direito, eu faço aqui um ponto alto. E agora, vou trabalhar pontos altos sobre aquele grupo de 9 pontos altos aqui do verde. Então, as correntes vão ficar sempre lá atrás. Então, joga as correntes para trás e pega aqui nos pontos altos. Então, venho no primeiro ponto alto que eu tenho, que está bem logo aqui atrás do pipoca. E deixando a corrente lá atrás, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Então, esse aqui é o terceiro ponto alto desse grupo. Venho para o ponto à frente, mais um ponto alto. Reparem que a corrente está lá para trás, eu não estou pegando a corrente, ela está ficando solta aqui atrás. Então, é dessa maneira. Deixa a corrente lá atrás e pega só o ponto alto aqui do verde. E aqui no primeiro grupo, então, por enquanto, nós vamos fazer apenas 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular um ponto de base. Esse ponto que eu vou pular é o ponto onde nós prendemos o baixíssimo aqui atrás. Então, pulo esse ponto, venho para o da frente e a partir dele, então, vou trabalhar aqui um ponto para cada de base, vou fazer 9 pontos altos. Nunca se esqueça de deixar a corrente solta aqui para trás e pegar só o ponto alto do verde. Então, aqui fiz 1, venho para o ponto à frente 2, ponto à frente 3, ponto à frente 4. Depois do quarto ponto, eu encontro o ponto pipoca. Então, todas as vezes que eu encontrar o pipoca, eu vou jogar o pipoca aqui para frente, no lado da frente do meu trabalho, e vou ter aqui atrás essa corrente no verde. Então, pegando nessa corrente, faço o quinto ponto alto desse grupo. E agora, jogo as correntes lá para trás e deixo só o verde aqui para frente e vou pegando só pelo ponto alto verde e completo aqui o grupo com 9 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada de base. Bem, então, aqui, olha, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, o quinto ponto sempre trabalhado atrás do pipoca, 6, 7, 8 e 9. Agora, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular um ponto alto, que é sempre o ponto alto onde nós prendemos aqui o baixíssimo. Então, pulo esse ponto alto e, a partir do ponto à frente, começo a trabalhar mais 9 pontos altos. Nunca esqueça de deixar a corrente do vermelho lá para trás. Pega só aqui no verde. Então, aqui, 1, ponto à frente, 2, ponto à frente, 3, à frente, 4, e chego no ponto pipoca. Jogo o ponto pipoca aqui para frente, para o lado do direito, e pega na corrente que tem aqui atrás do ponto pipoca e faz um ponto alto. Fez esse ponto alto, joga as correntes lá para trás, pega aqui o verde no primeiro ponto que tem aqui logo depois do pipoca e continua trabalhando um ponto alto para cada de base. Faz aqui mais 4 pontos altos e completa mais um grupo com 9 pontos. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 3 correntes,
1, 2, 3, pula um ponto alto, que é o ponto onde prendeu o baixíssimo aqui atrás, vem no ponto à frente, a partir dele, 9 pontos altos. Fiz um por um, trabalhei 4 pontos altos e encontrei o pipoca. Laço, jogo o pipoca aqui pra frente, vou lá atrás, busco a corrente que eu tenho atrás do ponto pipoca e aqui trabalho um ponto alto. Agora, jogo as correntes lá para trás, pego os pontos altos aqui do verde e a partir do ponto que está logo do lado aqui do pipoca, começo a trabalhar um por um, faço aqui 4 pontos altos e completo mais um grupo com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí, de novo, repetindo. 3 correntes, pula um, a partir do seguinte, 9 pontos altos, distribuindo como eu já orientei. Bem, então esse aqui é o padrão que vamos seguir por toda a volta 12. Vou fazer aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 12, seguindo o padrão que orientei. Fiz aqui um grupo com 9 pontos altos, 3 correntes, vou pular um e vou encerrar aqui o meu último grupo de 9 pontos altos junto com vocês. Então, aqui laço, pulo um e trabalho ainda 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Depois de fazer esses últimos 3 pontos altos, eu vou fechar a volta com um baixíssimo na corrente que fiz para iniciar. Então, tenho aqui um ponto baixo e uma corrente. Na corrente, fecho com um baixíssimo. E encerro aqui a minha volta de número 12. Assim que você encerrar a volta, estenda bem direitinho para ficar assim, bem assentado já desde aqui. Bom, então, agora nós vamos trabalhar a volta de número 13. E a volta 13, então, será feita da seguinte maneira. Eu vou começar estendendo um pouquinho aqui a minha laçada. Venho no ponto que tenho logo à frente, pego 2 linhas aqui no topo desse ponto. Estendo aqui a laçada e faço um ponto baixo e uma corrente. Então, aqui tenho um ponto alto. Agora, vou fazer ainda 3 pontos altos usando os próximos 3 pontos que eu tenho de base. Bem, então, aqui no início, por enquanto, fiz 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Esse grupo, ele vai formar um grupo com 7 pontos altos. No final, nós vamos trabalhar ainda aqui mais 3 pontos altos para completar esse grupo. Bem, então, depois de fazer esse grupo aqui no início, eu vou trabalhar 2 correntes, venho nessas 3 correntes aqui de base, e aqui eu trabalho um ponto alto, faço 3 correntes, 1, 2, 3, e mais um ponto alto aqui no intervalo de base. Então, ficou assim. Agora, 2 correntes, 1, 2, e venho aqui nesse próximo grupo de 9 pontos altos, e aqui vou fazer 7 pontos altos. Então, vou sempre pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. E vou fazendo aqui um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até o penúltimo ponto desse grupo. E terei, então, o total de 7 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo, então, sempre vai ser assim. Completou aqui os 7 pontos altos, faz 2 correntes, 1, 2. Vem nas 3 correntes aqui de base e aqui trabalha um ponto alto. Depois desse ponto alto, 1, 2, 3 correntes e mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo. Então, vai ficar sempre assim, um ponto V aqui no intervalo de base. Depois, 2 correntes, 1, 2, e vem trabalhar aqui mais 7 pontos altos.
Então, eu sempre vou pular o primeiro ponto do grupo e começar a trabalhar pelo segundo. Fez os 7 pontos altos, é só fazer 2 correntes e trabalhar o V aqui no intervalo de base. Então, faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Depois do V, então, faço sempre 2 correntes, pulo um de base a partir do segundo, 7 pontos altos. E vamos repetindo, então, esse padrão por toda a volta. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, vem trabalhando toda a volta 13 com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esse ponto V, essas 2 correntes, eu vou encerrar aqui o meu último grupo de 7 pontos altos. Então, aqui, eu venho no grupo de base, pulo o primeiro ponto e trabalho um ponto alto para cada ponto alto. Então, aqui faço 1, venho para o ponto à frente, faço 2 e venho no local onde fechei a volta de baixo com o baixíssimo e passo aqui a agulha e faço o terceiro ponto alto e completo, então, aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui na corrente que eu fiz para trabalhar o primeiro ponto alto e prendo um baixíssimo. E, antes de eu continuar, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou aqui do lado do avesso, aqui o vermelho, que eu esqueci de mostrar quando eu completei a volta anterior. Então, as correntes, elas vão ficar assim aqui atrás, elas vão ficar visíveis aqui atrás, dessa maneira, elas ficam aqui soltas, olha, presa com o baixíssimo e por esse ponto alto aqui que nós trabalhamos sobre o ponto pipoca. Então, fica desse jeito aqui o lado do avesso. Bom, agora, então, vamos aqui dar continuidade. Agora, nós vamos trabalhar a volta 14. Então, vou começar a volta 14, passando a agulha de novo aqui no mesmo local onde eu acabei de fechar com o baixíssimo. Então, volto a agulha aqui no mesmo ponto, na mesma corrente, né? Busco aqui a linha, faço um ponto baixo e faço uma corrente. E ainda trabalho mais 2 pontos altos aqui, fazendo um ponto para cada de base. Bem, então, aqui no início, trabalhei um grupinho de 3 pontos altos. Esse grupo, no final, ele se tornará um grupo com 5 pontos altos, porque nós vamos completar quando estivermos aqui encerrando a nossa volta. Fez aqui esses 3 pontos altos no começo da volta. Agora, nós trabalhamos 2 correntes. E vamos fazer um grupo com 8 pontos altos aqui nesse local. Então, eu vou começar trabalhando um ponto alto sobre esse ponto alto. Depois, vou fazer 6 pontos altos pegando no intervalo de 3 correntes e mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, aqui, um ponto alto sobre o ponto alto. 6 pontos altos pegando aqui nas 3 correntes. Depois de fazer os 6 pontos altos aqui nas correntes, venho no próximo ponto alto, trabalho mais um ponto alto. E completei, então, um grupo com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fez os 8 pontos, é só fazer 2 correntes e vir trabalhar 5 pontos altos sobre esse grupo de 7. Então, eu sempre vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. Vou fazendo um ponto para cada de base, até completar aqui 5 pontos altos. Então, aqui está o meu grupo com 5 pontos altos. Vai sempre ficar vazio o primeiro e o último ponto do grupo na base. Completou aqui os 5 pontos, então, é só fazer as 2 correntes e vir trabalhar os 8 pontos altos. Então, sempre começo fazendo um ponto alto sobre o ponto alto. Depois, faço 6 aqui no intervalo de correntes. Depois de trabalhar esses 6 pontos aqui nas correntes, faço mais um no próximo ponto alto e completo, então, um grupo com 8 pontos altos. Faço 2 correntes. Venho trabalhar mais 5 pontos altos nesse próximo grupo. Pulo o primeiro e começo pelo segundo. E vamos repetindo, então, esse padrão por toda a nossa volta.
Vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 14, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o meu último grupo com 8 pontos altos, eu fiz 2 correntes e ainda trabalhei mais 2 pontos altos para completar aqui o meu último grupo com 5 pontos altos. Depois de fazer, então, esses 2 pontos altos, eu vou fechar a volta com um baixíssimo, pegando pelo meio da corrente que eu fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. E completo aqui meu último grupo de 5 pontos altos. Bem, agora, nós vamos trabalhar a volta de número 15. Então, eu vou começar a volta 15, introduzindo a agulha de novo aqui no mesmo ponto onde acabei de fechar com o baixíssimo, busco a linha, faço um ponto baixo e uma corrente. Então, aqui o meu primeiro ponto alto dessa volta. Venho para o ponto à frente, faço aqui mais um ponto alto. Bem, então, aqui no início da volta 15, eu trabalhei apenas 2 pontos altos. No final, quando encerrarmos essa volta, vou fazer mais um ponto alto nesse ponto e vou completar aqui um grupo com 3 pontos altos. Bem, agora, eu vou fazer uma corrente apenas, só uma. Depois dessa corrente, eu vou trabalhar 8 pontos altos separados por uma corrente sobre esse grupo de 8 pontos que eu tenho de base. Então, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto. Uma corrente. Venho para o próximo ponto, mais um ponto alto. Uma corrente. Próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente. E assim nós vamos até trabalhar aqui 8 pontos altos separados por uma corrente. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, todos eles separados aqui por uma corrente. Fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 intervalos de uma corrente aqui entre esses pontos altos. Agora, eu faço apenas uma corrente e venho trabalhar 3 pontos altos sobre esses 5 de base. Então, vou pular o primeiro e vou começar pelo segundo. E aqui faço um ponto alto para cada ponto, até trabalhar 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, é só fazer uma corrente e, de novo, trabalhar aqui 8 pontos altos separados por uma corrente, igual fizemos aqui. Então, começo pelo primeiro ponto que tenho no grupo da base. Depois de trabalhar esses 8 pontos altos separados por uma corrente, eu faço mais uma corrente e venho trabalhar 3 pontos altos sobre esses 5 de base. Sempre pulo o primeiro e começo pelo segundo. Bem, então, esse é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta de número 15. Vou fazer aqui a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta 15, seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui esse último grupo de 8 pontos altos separados por uma corrente, eu fiz aqui no final mais uma corrente, agora vou completar aqui esse último grupo de 3 pontos altos, trabalhando ainda um ponto alto aqui. Então, pulo esse ponto, venho no próximo e faço aqui um ponto alto. E agora, fecho essa volta com o baixíssimo na corrente que fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto da volta. Bem, então, aqui, encerramos a volta 15. Depois de completar aqui a volta 15, vou fazer aqui 2 correntes e vou estender essa laçada, essas 2 correntes, só para não abrir aqui o ponto onde eu acabei de fechar. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 16. A volta 16 será feita com o barbante vermelho e ela será uma volta de detalhe aqui na peça. Então, nós vamos trabalhar nos seguintes locais. Eu vou usar
esse ponto que tenho aqui embaixo, que foi o ponto que nós pulamos quando trabalhamos aqui o primeiro grupo de 9 pontos altos, para começar aqui a fazer essas voltas do bico. Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira: vou fazer um ponto baixo nesse ponto que tenho logo aqui, depois uma corrente, prendo um ponto baixo nesse ponto da volta de cima, que é o ponto que ficou vazio aqui, enquanto estávamos construindo aqui essas voltas. Então, sempre deixei o primeiro e o último ponto de cada grupo aqui das voltas vazio. Então, são esses pontos que eu vou usar para prender aqui pontos baixos. E quando chegar aqui em cima, nesse último grupinho de 3 pontos altos, eu vou prender um ponto baixo no ponto alto que tem aqui bem no meio, usando só a linha da frente desse ponto alto. Bom, então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui nesse grupo que tenho logo antes do local aqui onde fechei. Então, vou começar aqui embaixo. Eu vou dar uma laçada com a linha na minha agulha. Bem, então, nós vamos começar da seguinte maneira: eu venho nesse ponto e aqui eu trabalho um ponto baixo. Fez o ponto baixo, é só fazer uma corrente. Depois da corrente, nós vamos vir no ponto alto que temos na volta de cima, esse ponto alto que ficou vazio aqui, o primeiro do grupo, e no topo desse ponto alto, eu vou prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, sempre faz uma corrente, vem para a volta de cima, e no ponto que ficou vazio aqui no início do grupo da volta de cima, eu passo a agulha no topo do ponto, pegando dois fios aqui do ponto, e trabalho um ponto baixo. Fez o ponto baixo, uma corrente. Volta logo acima, no ponto alto que ficou vazio, passo a agulha no topo do ponto e faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz uma corrente. E chegamos aqui no grupinho de 3 pontos altos da última volta que nós fizemos. Então, esse local aqui é o local onde eu acabei de fechar com o baixíssimo. Então, aqui eu vou fazer o ponto baixo da seguinte maneira: venho no ponto do meio, que é o ponto que eu acabei de fechar com o baixíssimo, e aqui do ladinho eu tenho esse fio da corrente. Então, passo a minha agulha por esse fio da corrente, e logo acima, aqui, eu tenho o fio do ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar por esse fio do ponto baixíssimo também. Então, ó, ficou assim, 2 fios aqui na agulha, os 2 fios aqui na frente. Então, busco a linha por esses 2 fios e faço aqui um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz uma corrente. Agora, nós vamos descer por essa lateral. Então, eu vou prender os pontos baixos aqui, sempre no topo dos pontos altos que ficaram vazios aqui em cada um desses grupos de pontos altos que nós fizemos. Então, venho no topo do ponto e faço um ponto baixo. Faço uma corrente. Depois da corrente, venho na volta logo abaixo e nesse ponto que ficou vazio aqui no final do grupo, faço outro ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz uma corrente. Vem para a volta de baixo e no ponto que ficou vazio, passa a agulha no topo aqui do ponto e faz outro ponto baixo. Fez o ponto baixo, uma corrente. E agora, chegamos aqui no pezinho desse grupo. Então, vou fazer um ponto baixo pegando nesse ponto que está vazio aqui que nós pulamos. Então, é só passar a agulha aqui no topo do ponto e trabalhar aqui um ponto baixo. Então, ficou assim. E agora, então, nós vamos subir, fazendo o mesmo processo aqui nesse próximo grupo, e depois vamos descer pro lado de cá. E vamos assim, fazendo isso a volta toda aqui do nosso trabalho. Então, o padrão será esse sempre. E depois de cada ponto baixo, nós fazemos uma corrente. E quando estivermos subindo, então, nós vamos para a volta de cima e pegamos no ponto que está vazio e trabalhamos aqui um ponto baixo. Fez o ponto baixo, uma corrente. Sobe para a volta de cima, no último ponto aqui, que está vazio, faz outro ponto baixo. Uma corrente.
Vem para a volta de cima, no ponto que está vazio, um ponto baixo. Uma corrente. Chegou aqui em cima, no grupo de 3 pontos altos. Então, aqui no ponto do meio, vou fazer um ponto baixo pegando só pela linha da frente desse ponto. Então, venho no ponto do meio, pego só a linha aqui da frente, a de trás vai ficar livre. E aqui, um ponto baixo. Uma corrente. E agora, vamos descer por essa lateral. Então, venho na volta logo abaixo. Pego no ponto que está vazio e faço um ponto baixo. Uma corrente. Volta de baixo no ponto vazio aqui. Um ponto baixo. Uma corrente. Volta logo abaixo no ponto vazio. Um ponto baixo. Uma corrente. E de novo, cheguei aqui no pezinho desse grupo. Então, aqui nesse ponto vazio, eu faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, só fazer uma corrente. Agora, vamos subir novamente. Chegou aqui embaixo, depois começa a subir de novo, mesma coisa. Aqui, olha, assim que você estiver construindo, você vai ver que vai ficar com essa impressão de que ele tá puxando aqui pra dentro, mas não está, não. É só você pegar aqui em cima, nesses pontos em verde que nós fizemos aqui da última volta, e puxar para fora, que vai ficando bem assentadinho. Uma outra coisa, se o seu ponto for muito apertado, faça essas correntes aqui um pouco mais soltas. Se você não conseguir fazer mais solta com a agulha 3,5, se você tiver uma agulha 4, trabalhe, então, esse detalhe aqui com a agulha de número 4. Para que não repuxe, para que não fique muito apertado aqui, né, e repuxe. Bem, então, é isso para trabalhar a volta 16. Eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 16, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui essa corrente, encontrei aqui o primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Então, aqui, eu vou prender um ponto baixíssimo, pegando no topo aqui do primeiro ponto baixo que fiz. Prendeu o baixíssimo, laça mais uma vez, estende essa laçada e corta essa linha. Bem, então, fechei com o baixíssimo, passei a linha aqui para trás, depois a gente termina aqui o arremate. Bom, então, está pronto aqui o detalhe. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 17 com o verde novamente. Então, aqui no comecinho, eu tinha feito 2 correntes, que era para não abrir aqui o meu ponto. E aqui eu vou desmanchar essas 2 correntes e vou começar aqui a partir do baixíssimo que eu fiz para encerrar essa volta aqui no verde. Bem, então, eu vou começar a volta 17... passando a minha agulha aqui por entre essas 2 linhas desse ponto baixo que eu fiz aqui no terceiro ponto desse grupo aqui em cima. Então, passo a minha agulha, vou lá atrás, busco a linha e trabalho aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, direto eu laço e agora eu venho trabalhar aqui o total de 9 pontos altos com picô sobre esses 8 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, eu venho no primeiro ponto alto do grupo e aqui eu trabalho um ponto alto. E sobre esse ponto alto, vou fazer um picô. Então, o picô a gente faz subindo 1, 2, 3 correntes. Volta aqui no topo do ponto alto, passa pela linha aqui bem em cima do ponto alto e por essa aqui do lado, aqui em cima também. Então, fico com 2 linhas. Agora, busco uma linha através e aqui faço um ponto baixo. Então, aqui está meu ponto alto com picô.
Agora, laço, venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto com picô. Então, faz o ponto alto, sobe 3 correntes, volta no topo do ponto, pega 2 linhas e trabalha um ponto baixo. Laça, vem no ponto à frente, mais um ponto alto com picô. Esse aqui é meu terceiro ponto alto com picô. Venho para o ponto à frente e faço aqui o quarto ponto alto com picô. Depois que eu tiver trabalhado o quarto ponto alto com picô, eu vou encontrar aqui bem o meio desse motivo. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto com picô usando esse próximo intervalo, que é o que está bem no meio aqui do meu grupo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de uma corrente aqui entre os pontos altos. Então, no quarto intervalo, que é o intervalo que está bem no meio, eu também vou trabalhar aqui um ponto alto com picô. Então, aqui está, ponto alto com picô, trabalhado aqui no quarto intervalo de uma corrente. Agora, vou fazer mais 4 pontos altos com picô sobre esses próximos 4 pontos altos que eu tenho na base. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos com picô. E depois de trabalhar esse último ponto alto com picô, eu vou fazer uma corrente e vou prender um ponto baixo. Então, eu sempre vou passar a minha agulha aqui por entre essas 2 linhas aqui do ponto baixo e pelas 2 linhas aqui do topo desse ponto alto. Vou buscar a linha e aqui vou trabalhar um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Agora, de novo, repito aqui os 9 pontos altos com picô, distribuindo da maneira como orientei. Então, depois do ponto baixo direto, eu laço sem nenhuma corrente e venho aqui no primeiro ponto alto desse grupo e a partir daqui começo a trabalhar os meus 9 pontos altos com picô. Bem, então, aqui está, trabalhei os 9 pontos altos com picô. Sempre que completar aqui o picô 9, nós fazemos, então, uma corrente e vamos vir prender um ponto baixo aqui, pegando entre as 2 linhas do ponto baixo no vermelho e pelas 2 linhas do topo do ponto alto aqui no verde. Prender o ponto baixo, é só laçar, vir no próximo ponto alto e começar a repetir os pontos altos com picô. Bem, então, esse é o padrão que nós vamos seguir aqui por toda a volta de número 17. Vou completar a minha e venho. Aqui está. Trabalhei toda a minha volta 17, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o meu último ponto alto com picô, trabalhei uma corrente. E agora, eu fecho essa volta com um baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Então, pegando aqui no topo do ponto baixo, prendo um baixíssimo. Depois do baixíssimo, laço mais uma vez e corto a minha linha. Bem, então, agora é só arrematarmos as pontas de linhas que nós temos. Então, essas pontas aqui do vermelho, eu vou abrir ao meio, né, que eu já abri, né, eram 2 pontas, aí eu abri 3 fiozinhos para cada lado.
E agora pego aqui 3 fiozinhos de uma ponta e 3 fiozinhos da outra ponta e faço 2 nozinhos. O primeiro eu não aperto muito, só encosto lá no ponto. O segundo eu aperto bem. Faço isso com esses outros 2 fios aqui também. E depois é só cortar aqui bem rente, onde fez os 2 nozinhos. Então, aqui já está arrematada essa ponta. E aqui onde eu tenho essas 2 pontas, que são aqui do ponto pipoca, eu também fiz a mesma coisa que eu mostrei com esses outros 2 fios. Abri ao meio, dei 2 nozinhos e depois ainda passei por debaixo do ponto pipoca. E agora corto aqui bem rente, onde saiu a minha ponta. Essa ponta inicial aqui do trabalho, também abri ao meio. Agora pego e passo aqui por um fio, que eu tenho aqui bem próximo, onde estão saindo aqui as minhas pontas. Passo por debaixo dessa laçada aqui e faço também os 2 nozinhos. Se você quiser, pode ainda passar essa ponta pelo meio aqui dos pontos para depois cortar. Eu vou cortar aqui mesmo no nozinho, mas se você quiser pode passar por baixo de mais alguns pontos. Bem, e essa última ponta aqui que eu acabei de cortar, faço a mesma coisa, abro ao meio aqui, fico com 3 fiozinhos para cada lado. E pego aqui uma laçada bem próxima onde está aqui a minha ponta e passo esses 3 fiozinhos aqui por baixo dessa laçada. E depois faço aqueles 2 nozinhos também. Se quiser aqui também pode passar essas 2 pontas por entre mais alguns pontos aqui pelo lado do avesso. E depois de entrelaçar assim a ponta pelo meio dos pontos, é só cortar bem rente aqui onde saiu a pontinha. Bem, então, estão aqui arrematadas todas as nossas pontas. Esse aqui, o lado do avesso do trabalho, ficou dessa maneira, e o lado do direito. Agora, nós estendemos bem a peça, então, começamos sempre do meio para fora, e aqui nós acertamos os pontos pipocas para que eles fiquem bem levantadinho, bem saltadinho aqui na parte da frente da nossa peça. Bem, e depois, então, nós pegamos aqui onde trabalhamos agora os pontos picôs e estendemos para fora para que eles fiquem bem bonitos e bem assentados. Bem, então encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.